que ninguém se iluda quanto às leis divinas. As leis de Deus são imutáveis, ninguém pode alterá-las. Nenhuma igreja, nenhuma instituição, nenhuma entidade espiritual tem esse direito ou esse poder. Daí o absurdo de se afirmar que o mundo, que a humanidade proveio de um casal. Isto é diminuir a presciência ou onisciência de Deus. A imutabilidade das leis divinas é a sua característica. Deus não cria hoje uma lei para criar outra amanhã, adaptando-se aos costumes ou mesmo à necessidade da procriação. Não. Quando Caim e Abel foram protagonistas daquele drama, quando Caim, pela inveja, matou seu irmão Abel, depois fugiu e casou na terra de Nod, evidentemente não se casou com nenhuma de suas irmãs, como afirmam tantos desavisados, né, por aí. Se naquele tempo era permitido, se Deus permitia o casamento com uma irmã para perpetuar a espécie, então devia permitir hoje. Porque Deus não muda. Deus não é um caprichoso legislador ou pregador de religião. A característica das leis divinas é a sua imutabilidade. Evidentemente, havia muitos casais, então Caim pôde escolher mulher à vontade. Não precisou casar com uma de suas irmãs, quase que tornando sagrado esse crime de incesto. Quem ainda acredita em Adão e Eva está redondamente enganado. São dois símbolos e nós os aceitamos assim. A Bíblia está certa, mas errados estão aqueles que não a sabem interpretar ou que querem interpretá-la ao pé da letra e não em seu espírito. Mas para não passar em branco, vamos continuar no versículo 19 deste capítulo 11 do Apocalipse. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Sobre a expressão grande saraivada ou chuva de pedras, já comentamos sobre isso quando da leitura da primeira trombeta. E vamos novamente comentar com um acréscimo quando chegarmos ao trecho do 7º flagelo. Mas eu vou aproveitar aqui esse instante que nos resta no programa de hoje, porque eu quero instigar a curiosidade de vocês. Vocês sabem que tenho chamado muito a atenção de todos com relação à estrutura do Apocalipse. Então hoje vou revelar um segredo a vocês. Um segredo do qual já havia falado, mas creio que ninguém prestou atenção. Quando lemos o bloco dos 7 selos, entre o 6º e o 7º, percebemos uma inserção de alguns acontecimentos, os quais até denominamos que apareceriam como se entre parênteses. E quando o 7º selo chegou, ele anunciou as 7 trombetas. Aí, no bloco das referidas trombetas, vimos a mesma estrutura textual entre as 6ª e 7ª trombetas. Entre elas, novamente, como que aquele texto entre parênteses. Já no bloco dos 7 flagelos, no capítulo 16, isso não acontece na estrutura do texto. Por que será?
Será que essa estrutura dita entre parênteses está camuflada no texto? Será que não existe este interlúdio, esse intervalo nos acontecimentos físicos, palpáveis, observáveis? Quer dizer, é pancada em cima de pancada sem descanso? Vou deixar vocês pensarem um pouco, mas não sem dar uma preciosa dica. Releiam nesta ordem os seguintes trechos do Apocalipse. Capítulo 10, versículo 6. Capítulo 6, versículo 17. Capítulo 11, versículo 14. Capítulo 11, versículo 18. Capítulo 15, versículo 7. Capítulo 16, versículo 1. Leiam e percebam o que há de comum nesses versículos indicados. Mais adiante, nós retomaremos esse ponto. Combinado? Então, um fraternal abraço a todos. Fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.